Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso. Nesta aula daremos início à bateria de questões de concurso com a questão número 1. No processo de teste de software, o beta teste é, letra A, realizado por uma equipe de teste independente, letra B, realizado pelos clientes no local de trabalho do desenvolvedor de software, letra C, realizado por clientes em seu próprio local de trabalho, letra D, útil para testar o software sob medida, ou letra E, executado o mais cedo possível no ciclo de vida. Quando nós temos teste de software, a gente tem aí duas abordagens que podemos trabalhar com a forma em que podemos chamar, um grupo de clientes, para que eles possam testar o produto que foi desenvolvido. A primeira abordagem é o teste alfa, a segunda o teste beta. O teste alfa é quando é contratado ali um grupo de clientes, um grupo de pessoas ali específicas para trabalhar com teste, e eles vão estar testando ali todo o sistema ali de ponta a ponta e relatando ali alguns feedbacks relacionados ao produto que foi desenvolvido. A grande questão que vai diferenciar um teste alfa de um teste beta está em um ambiente na qual é realizado o teste. No teste alfa, o ambiente é no ambiente do desenvolvedor, da equipe de desenvolvimento. Então eles contratam uma equipe, a equipe vai até o ambiente da equipe de desenvolvimento, e faz o teste lá mesmo. Enquanto que no teste beta, ou beta teste, como a questão pergunta aqui, realmente agora o ambiente não é mais um ambiente da equipe de desenvolvimento, mas um ambiente do cliente, tá? É um ambiente de fato em que o teste, tá? O testador, o cliente, o usuário vai estar testando um determinado produto, tá? Inclusive a gente tem bastante isso, no lançamento de um jogo. Antes de lançarem finalmente a versão, eles lançam ali a versão beta para alguns jogadores, jogadores que é chamado Premiums, e esses jogadores vão estar testando o seu jogo aí no seu próprio ambiente, onde vivem, onde moram, tá? E aí a ideia é o quê? Que ao final do período trial, que eles dão essa licença da beta teste, eles deem seus feedbacks, e ajudem então a aprimorar o jogo em questão. Então lembre-se, teste alfa, o teste é realizado no ambiente do desenvolvedor, teste beta, realizado no ambiente do cliente. Logo, a questão número 1, se você analisar as alternativas novamente, você vai perceber que a alternativa de letra C é a que mais se encaixa aqui como gabarito da questão número 1, portanto, ela será o gabarito. Questão número 2. O Clean Code deve considerar também o momento de teste do software em desenvolvimento. O teste limpo deve, letra A, ser o mais completo possível para que não seja necessário repeti-lo muitas vezes. Errado, tá? Nós vimos lá nas características de um teste limpo que esse teste ele deve ser repetível, Deve ser repetido diversas vezes, até porque é um teste que vai ser bem específico. A ideia é que a gente não trabalhe com um teste completo, como está dito aqui na letra A, tá? Porque se eu trabalhar com teste completo, automaticamente eu já não posso garantir que aquele teste ele é independente, tá? Até porque um teste completo ele vai envolver a abrangência e dependência com muitos outros módulos, tá? Portanto, já não vai ser um teste característico como um teste limpo. Portanto, o item A está errado. Item B, ser específico para determinado ambiente, também está errado. Nós vemos que um teste ele deve ser portável, deve ser capaz de ser executado em múltiplos ambientes, em múltiplas plataformas, portanto o item B está errado também. Item C, ser executado de forma que os testes sejam escritos antes que o código a ser testado esteja no ambiente de produção. Exatamente isso, nós vimos que essa é uma característica almejada quando pensamos em teste limpo. Portanto, a letra C será o gabarito da questão número 2. Letra D. Produzir resultados com resposta o mais aberta possível para garantir eficiência ao processo. Errado, tá? Quando a gente trabalha com o teste, a gente trabalha com um escopo bem pequeno, mas com uma especificidade muito grande, tá? Então, se eu deixar a resposta bem genérica, a mais aberta possível, isso não vai dizer praticamente contexto nenhum no que tange a execução de um determinado teste, tá? Portanto, o item D também está errado. Item E, contemplar todas as dependências possíveis para garantir a eficácia do processo de teste. Errado, tá? Uma característica do teste limpo é o que? A independência dos módulos tá, dentro daquele teste. Porque se for muito dependente, uma falha no módulo pode ocasionar falha em outro módulo, E não é isso que a gente quer.
nem no que tange ao software, nem no que tange ao teste de software também. Portanto, questão letra E também está errada. Gabarito, então, na questão número 2 será a letra C. Questão número 3. Requisito pode ser definido como um aspecto que o sistema proposto deve atender ou uma restrição no seu desenvolvimento. Existem dois tipos de classificação de requisitos. Os funcionais, que é o RF, que a gente vai estar configurando daqui a pouco, e os não funcionais, RNF. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo que representam os dois tipos de requisitos. Item 1. O sistema deve ser implementado em Java. Pergunto a vocês, isso é uma característica funcional ou não funcional de software? Exatamente, uma característica ou um requisito não funcional, tá? E ele é um requisito não funcional de organização e mais abaixo de implementação, tá? Perceba aí que um requisito como esse, ele representa uma restrição, uma característica sobre o sistema, tá? Ele não representa uma funcionalidade propriamente dita, portanto, o item 1, ele é um requisito não funcional. Item 2, o sistema deve emitir um relatório de clientes. Perceba que isso representa o quê? Uma funcionalidade, né? Se é uma funcionalidade, automaticamente é um requisito funcional, portanto, item 2, requisito funcional. Item 3, o sistema deve imprimir o relatório em até 5 segundos. Nós temos aqui também que não é uma funcionalidade, é uma restrição, é uma característica do sistema. E a ideia é que ele seja um requisito não funcional do tipo de produto. E se analisássemos aí do tipo de eficiência, tá? Lembra que de produto ele se destaca em alguns, sendo que requisito de eficiência é um deles, tá? Portanto, item 3, requisito não funcional. Item 4. O sistema deve cadastrar médicos profissionais. Então, nesse caso aí, temos aqui um item funcional, né, uma funcionalidade do sistema. Então, no sistema deve ser capaz de cadastrar médicos profissionais. Então, isso representa um requisito funcional. Então, item 2 e 4, requisito funcional, tá? Item 5. O cliente pode consultar seus dados no sistema. Então, consultar dados também é uma funcionalidade, tá? Por meio lá do CRUD, Create, Read, Update, Delete, né? Ou seja, inserção, leitura, atualização e exclusão. Portanto, item 5 também é uma funcionalidade, tá? Então, 2, 4 e 5, funcionalidade, requisito funcional. Item 6, todos os relatórios devem seguir o padrão de relatórios especificado pelo setor XYZ. Perceba então que o item 6, diferente dos outros itens de requisito funcional, ele está bem aberto, né? Não ficou bem específico aqui. Então a gente vai colocar uma interrogação nesse caso, tá? Para o item 6. E analisando as alternativas, letra A, 1, 3 e 6, né? Que envolve requisito não funcional, já está errado, né? Item B, 1, 4 e 5. A gente viu que 1 ele é um requisito não funcional, já está errado também. Letra C, 2, 3 e 6, nós vimos também que o item 3 ele é um requisito não funcional, está errado também. Item D, 2, 4 e 5, exatamente aqueles que a gente tinha citado, né, que eram realmente requisito funcional, né, o 2, 4 e o 5. Vamos deixar ele aqui. E letra E, 2, 3 e 4, perceba que o item 3 também ele é um requisito não funcional, portanto o item E está errado. Nesse caso, gabarito da questão 3 será a letra D. E aí, nesse caso, né, a questão considerou aí os requisitos funcional, o item 2, 4 e 5, né? E o 6 que a gente ficou em dúvidas, a gente vai deixar ele como requisito não funcional mesmo, tá? Até porque, né, a ideia é que a gente tenha 3 requisitos que sejam mais específicos para ser funcional do que o item 6, portanto, gabarito da questão 3, letra D. Questão 4. Quanto à análise ao projeto de sistemas, assinale a alternativa correta. Letra A. Requisito de sistema são descrições muito genéricas das funções e dos serviços do sistema de software. Errado, tá? O requisito de sistema, primeiramente, ele vem precedido ao requisito de usuário, tá? O requisito de usuário que é genérico, tá? Que são descrições ali mais para envolver o problema e para envolver a necessidade do usuário que ele tem. Quando eu passar para o requisito de sistema, que envolve mais a problemática da tecnologia, do desenvolvimento, a ideia é que eu pegue o requisito de usuário que era genérico e que eu comece a detalhá-lo, indicando como que será implementado, que arquitetura será utilizado e por aí vai, tá certo? Então, na verdade, o requisito do sistema ele é mais detalhado
em relação ao requisito de usuário, portanto, o item A está errado. Item B. Como forma de realizar uma boa análise, é obrigatório que os requisitos sejam escritos em um único nível de detalhamento para que vários leitores tenham a mesma visão do problema. Errado também, tá? Na verdade é o oposto, tá? Quanto mais opiniões diferentes, né? Quanto mais visões diferentes nós tivermos no que tange aí a requisitos, tá? Melhor. Até porque estamos trabalhando com necessidade do cliente, que muitas das vezes não tem a facilidade de expressar as suas reais necessidades para o sistema, tá? Portanto, o item B está errado. É por isso que a gente tem o requisito de usuário e requisito de sistema, tá? Porque senão teríamos apenas requisito de usuário. Nesse caso, como precisamos ter diferentes visões de um mesmo contexto, a gente tem aí pelo menos requisito de usuário e requisito de sistema, tá? Item B então está errado. Item C. Requisito de usuário pode ser definido como declaração dos serviços que o sistema deverá fornecer a seu usuário e das restrições com as quais este deve operar. Exatamente isso, né? Perceba que aqui colocou bem a restrição de usuário, né? Declaração de serviço que o sistema deve fornecer, que é um requisito funcional, enquanto que as restrições com as quais ele deve operar é um requisito não funcional, tá? Portanto, o item C está perfeitamente correto, tá? A grande questão é que isso é feito de forma bem genérica, tá certo? A gente vai deixar para aprofundar isso em um requisito do sistema. Portanto, item C, gabarito correto. Item D. Requisito funcional jamais deve explicitar o que o sistema não deve fazer. Errado, né? Um requisito funcional ele vai envolver o que o sistema deve fazer, tá certo? Portanto, o item D está errado. Item E. Restrição de tempo e restrição no processo de desenvolvimento são exemplos de requisitos funcionais. Errado também, tá? Requisito não funcional. Inclusive, a gente nem falou na primeira aula lá sobre revisão geral de engenharia de requisitos, nem falamos sobre requisito funcional, tá? Porque um requisito funcional ele só é funcional. Agora um requisito não funcional ele pode ser de produto, ele pode ser de organização, pode ser externo, né? E ele pode se subdividir também, tá? Então na prática nós temos aí um requisito não funcional às vezes até mais importante do que o próprio requisito funcional, tá? Até porque um requisito não funcional ele pode dar origem a novos requisitos funcionais, tá? Portanto, o item E está errado. Gabarito da questão número 4 será letra C. Questão número 5. Quanto aos tipos de requisitos não funcionais, analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro para V ou falso para F. Temos requisito dos usuários, requisitos éticos e requisitos de padrões. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Letra A, VFF. Letra B, VVF. Letra C, FVV. Letra D, FFV. Vamos lá. Requisito de usuário. Ele é requisito não funcional ou não? Errado, né? Requisito do usuário seria a primeira abordagem da gente trabalhar ali com requisito, né? Primeiro a gente vai trabalhar com requisito do ponto de vista do usuário e depois do ponto de vista de sistema, tá? Porém, ainda nós não temos aí a caracterização se ele é funcional ou não funcional. A ideia é que a gente está pensando ainda em diferentes perspectivas de um requisito, tá? A diferente perspectiva do requisito do usuário, que visa o negócio, e a perspectiva do sistema, que visa a tecnologia, o desenvolvimento. Portanto, o item 1 está falso, tá? Item 2, requisitos éticos. A gente comentou que, de fato, eles se enquadram em um requisito não funcional no que tange a requisito externo, né? Ele pode sim ser um requisito ético, portanto, requisito ético é sim um requisito não funcional. E requisito de padrões também é um requisito não funcional do tipo organizacional, portanto, a sequência correta seria FVV, nesse caso, gabarito aqui da questão 5, letra C. Questão número 6. Em engenharia de software, um dos modelos que pode resultar em modelagem de requisitos é o modelo, letra A, baseado em cenário, letra B, orientado à interface, letra C, orientado ao usuário, letra D, orientado a problemas. Nós comentamos aí esse tipo de questão, né, em relação à revisão de engenharia de requisitos. Quando você está trabalhando com requisitos, você pode estar utilizando ali alguns cenários, né, alguns modelos que poderão te ajudar na clarificação desses requisitos, tá?
quando você utiliza esses cenários, nós dizemos aí, o Presma comenta no seu livro, que você está utilizando automaticamente o modelo baseado em cenário, tá? Portanto, questão número 6, gabarito, letra A. Vamos finalizá-la neste momento. Na próxima aula daremos continuidade aí à sétima questão da nossa bateria. Até a próxima aula.